Bom dia, Barão, bom dia, Ellen, bom dia a todos. Olha, é aquilo que já se diz, é Bolsonaro sendo Bolsonaro, né? Ninguém podia imaginar, esperar que o presidente fosse fazer qualquer tipo de autocrítica ou dizer que o seu governo estava errado. Não, ele fez ali a reafirmação do que ele acha da realidade, conforme a perspectiva deles, né? Ninguém acreditou, o discurso rendeu muitas críticas, um descrédito geral, mas eu acho, Barão e Ellen, que, sinceramente, Bolsonaro, presidente da República, não está preocupado com o humor do mundo, né? Ele só olha para o público interno. E no que ele baseia essa sua visão? Primeiro nas próprias convicções, depois na convicção dos seus adeptos, que são convicções que combinam com as dele. E depois também tem um fato que eu acho que é o que ele presta atenção, porque a preocupação central dele realmente não é o humor do mundo, a opinião pública do mundo, a imagem do Brasil, nada disso. É a questão da reeleição. Ele está preocupado com o público que vota. E aí eu acho que ele presta muito mais atenção por exemplo, numa pesquisa, essa semana teve uma pesquisa publicada no Estadão, se eu não me engano, sobre as prioridades, sabe, do público com relação à eleição da prefeitura. E isso é o público paulistano. Gente, tinha 18 itens listados. O meio ambiente estava em 17º lugar, só atrás da cultura. O meio ambiente fazia parte de 1% das preocupações e a cultura de 0%, né? Nenhuma preocupação. As prioridades eram aquelas: saúde, transporte, segurança, geração de emprego, aquelas que dizem respeito ao dia a dia. As pessoas não têm na pauta, o geral das pessoas, que o meio ambiente também é o cotidiano, aliás, é dele. Se não tiver ele, se ele não tiver preservado, se o planeta não for preservado, não tem nada mais. Mas não é isso que é a pauta predominante. Eu acho que é isso, principalmente, que o presidente se preocupa. E aí ele trata o meio ambiente como trata a pandemia, né? Negando a realidade, transferindo culpas e responsabilidades, apresentando feitos inexistentes, benefícios inexistentes, apontando conspirações, enfim, abusando de sofismas que são aqueles raciocínios que são aparentemente lógicos, mas não são verdadeiros, até porque, embora ele não ligue para o humor do mundo, o humor do mundo é muito importante para a nossa situação interna, né? Prejudica o nosso agronegócio, favorece os competidores externos. O presidente também desacredita nossos órgãos de fiscalização e monitoramento em relação ao meio ambiente. Enfim, a pretexto de fazer a defesa do país, gente, ele acaba fazendo um grave ataque ao Brasil. Fala, Ellen. Dora, ontem o Barão até comentava aqui no ar, e aí é a tua área, Barão, que você compreende bem melhor, que, assim, para o mundo mesmo, o presidente do Brasil falando lá na ONU não interessava tanto assim, né? Havia algumas cobranças, a gente tinha algumas cobranças que todo mundo esperava ele falar sobre a questão do meio ambiente e tal, mas não interessava tanto assim. Você consegue perceber essa preocupação em Brasília de, bom, mas será que isso pode, sei lá, de repente ajudar a empacar o acordo com o Mercosul? Quer dizer, essa preocupação de quem cuida da nossa área externa em Brasília ou não? Porque você já disse, Bolsonaro não está muito preocupado com isso, mas você percebe em Brasília essa preocupação com a imagem do Brasil fora depois de um discurso como o de ontem ou não? Bom, evidentemente que as pessoas mais ponderadas têm a preocupação e fazem essa conta, porque é uma conta fácil, né, Ellen, de ser feita. Agora, como a gente vê, o estilo do presidente Bolsonaro é o seguinte: não dar ouvido a ninguém, só dar ouvido com quem concorda com ele. Quem não concorda, quem faz crítica, quem pondera, se aquilo não tiver, na visão dele, prejudicando de imediato a ele,
ele não muda, prevalece, ele não dá ouvidos, né? Às vezes até prejudica essas pessoas, então acaba não prevalecendo. Você vê, quando é que os ponderados que argumentavam que ele precisava mudar o estilo, parar de agredir as pessoas, de insultar todo mundo, quando é que aquilo começou a prevalecer? Só quando o presidente enxergou um risco de um prejuízo direto e imediato. Enquanto ele não enxerga isso, para ele está tudo certo. Então, hoje, ele coloca na balança o discurso que é para reforçar uma determinada imagem, que ele quer reforçar, que ele acha que o favorece eleitoralmente. No outro prato, a questão do meio ambiente e a repercussão que isso pode trazer no mundo, a repercussão que isso traz no mundo e o prejuízo que isso pode trazer, quando ele põe na balança, obviamente está pesando mais para ele, está dando mais valor, tem tido mais peso a reafirmação do discurso interno, né? E aí essa coisa de olho na reeleição. E eu queria aproveitar para dizer, porque pode ter gente que a partir daí diga assim, veja como a reeleição é maléfica. Eu não acho. O problema não é a reeleição. O problema é o uso que se faz da reeleição, né? Sempre a frase do Roberto Campos que eu adoro citar. Não é a lei que precisa ser forte, é a carne que não pode ser fraca. E tem essa discussão também sobre a ONU, né, Dora? A gente sabe que tem alguns presidentes, o próprio Donald Trump aqui no país, aqui nos Estados Unidos, o Bolsonaro, que estão pouco se lixando para esses organismos internacionais, né? Eles estão muito mais preocupados com o que está acontecendo no seu próprio país. O Trump está preocupado com a eleição daqui a 40 dias, né? O Bolsonaro está preocupado com esse discurso para casa. Só me chamou a atenção, Dora, não sei se você acompanhou também, o discurso do presidente chinês Xi Jinping, que foi muito mais, assim, diplomático, muito menos preocupado com o próprio umbigo, quem diria, né, do que outros discursos que a gente acompanhou. E há esse risco aqui, a ONU chegou a falar, né, de uma guerra fria de novo voltar a acontecer agora entre Estados Unidos e China. Me parece que são preocupações muito diferentes numa Assembleia Geral que está acontecendo por aqui ainda, né, Dora? Eu acho que é o mesmo tipo de preocupação, só que exposta de maneira diferente. Para o presidente chinês, essa habilidade política, ela é necessária. Claro que ele não quer, ele tem um problema de se distanciar da posição de vilão mundial. Vai também ali caminhando com muita habilidade, com muito cuidado, porque a China é uma ditadura, isso não põe ninguém numa posição favorável no cenário mundial. Então, eu acho que ele fez o discurso do ponto de vista mundial, ele foi muito mais hábil. Agora, não podemos omitir o fato de que isso diz respeito aos interesses específicos da China. No caso do Bolsonaro e do Trump, eles atenderam interesses, aí que eu acho que é a diferença, interesses do presidente, dos respectivos presidentes, interesses eleitorais. E o presidente chinês foi muito mais hábil, fazendo um discurso que interessa ao país de uma maneira geral. Dona Kramer volta na próxima sexta-feira conversando com a gente, sempre nesse horário, analisando a política, não só brasileira, mas mundial. Um grande beijo, Dora, até lá. Tchau, até sexta.